Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 18, 24 de janeiro de 1926. Continua a escolinha da Divina Vontade, nesse trecho que eu comecei a meditar, e vamos concluir hoje esse trecho do volume 18. A Divina Vontade é mãe de todas as vontades humanas. Na Divina Vontade não há mortes. Então a Luísa fala: sentia-me abandonada pelo céu e pela terra. E pensava entre mim que Jesus me havia dito há muito tempo que eu devia viver no duro exílio da vida como se não existisse ninguém mais que Jesus e eu. Todos tinham de desaparecer da minha mente e do meu coração. E agora, depois que tudo me desapareceu e habituada a viver só com Jesus, também ele fugiu, deixando-me sozinha, em poder de amarguras indizíveis no duro estado de isolamento. Ó Deus, que pena! Tem piedade de mim. Retorna a quem sente necessidade de tua vida, mais que da vida própria. Agora, enquanto eu pensava nisso, e outras coisas ainda mais dolorosas, que seria muito longo para dizê-las, meu doce Jesus se moveu dentro de mim e, suspirando, me disse: filha de meu supremo querer, ânimo em seu isolamento. Este serve como companhia a mim. Vontade abandonada pelas criaturas. A dor de seu isolamento, ó, como é mais duro que o seu. Minha vontade é a mãe de todas as vontades das criaturas. Ela, como mãe terníssima, ficou no centro da criação para dar à luz as vontades humanas e tê-las todas em torno dela. Subi-las sob seus joelhos, alimentá-las com o leite de seus ensinamentos celestiais e fazê-las crescer à sua semelhança, dando-lhes toda a criação onde entreter-se. E como minha vontade é centro de cada coisa criada, a qualquer parte que as criaturas fossem, ela, como centro de cada coisa, estaria mais do que mãe afetuosa sempre próxima de vós, para nunca vos fazer faltar os vossos cuidados maternos e para não vos deixardes descer da vossa nobreza e semelhança. Então a Luísa estava lembrando que Jesus falou que é uma coisa assim básica, né, super importante na vida na Divina Vontade, da gente só ver, de ver Ele em tudo.
de ver Deus em tudo. Ela fala que ele diz para ela: todos devem desaparecer da sua mente e do seu coração, como se ninguém mais existisse. E é justamente isso que ele está falando, né? Que nesse trecho, aí ela fala que ela está se sentindo isolada, está se sentindo sozinha, privada de Jesus. E ele falou: ânimo, porque você está fazendo companhia à minha vontade que vive no meio das criaturas, mas está isolada. Ela está em tudo. Por isso que ele fala: só veja que tudo desapareça, porque a vontade divina é para a gente olhar para a vontade divina que está em tudo. Não olhar para as criaturas, não olhar para a vontade divina. Ela está no ar que você está respirando. Ela é mãe da vontade humana de todas as criaturas. Então olha para a vontade divina, como já tinha falado no outro vídeo, né? Só olha para a vontade divina. Que as outras criaturas, tudo desaparece. Só fica a vontade divina. Ela vive no meio de todas as criaturas. Gente, é muito... Meu Deus, é muito... É assim... dá espanto, né? Pensar que a vontade divina está todas as criaturas vivendo, recebendo vida constantemente, recebendo a respiração, a vida constantemente. A divina vontade está doando a vida, tá mantendo toda a criação, conservando toda a criação. E as criaturas não vivem como se ela não existisse. Uma mãe abandonada, meu Deus. Minha vontade é a mãe de todas as vontades das criaturas. Ela, como mãe terníssima, ficou no centro da criação para dar à luz as vontades humanas e tê-las todas em torno dela. Subi-las sobre seus joelhos, alimentá-las com o leite de seus ensinamentos celestiais e fazê-las crescer à sua semelhança, dando-lhes toda a criação onde entreter-se. E como minha vontade é centro de cada coisa criada, qualquer parte que as criaturas fossem, ela, como centro de cada coisa, estaria mais do que mãe afetuosa, sempre próxima de vós. Ela está sempre próxima de todos, no ar que a gente respira, para nunca vos faltar, nunca vos fazer faltar os vossos cuidados maternos e para não vos deixar de descer da vossa nobreza e semelhança. Mas ai de mim, estas filhas, estas vontades humanas paridas por esta Mãe Celestial, de minha vontade, desprezando e não apreciando todos os cuidados maternos, seu amor, suas ternuras e pressa, embora ela esteja junto a elas, as vontades humanas estão distantes desta mãe. Muitos nem sequer a conhecem. Outras a desprezam e fazem dela zomba. A gente tem que entender uma coisa, não é assim que a gente está aqui entendendo o livro do céu, tem esse conhecimento, que viver na divina vontade, que a divina, é como se, assim, a gente tem que entender assim, a divina vontade, ela não é só para quem quer viver nela, tipo assim, deixa eu ver se eu sei explicar. A divina vontade, ela tá mantendo, ela não existe, ela não, tipo assim, ai meu Deus, não é só para quem quer viver na divina vontade que ela existe. Ela está conservando a vida de todas as criaturas. Todas. Ela é mãe de todas as vontades. A pessoa, todo mundo só está vivo, respirando, coração batendo, pensando, porque a vontade divina está como a mãe cuidando. Então qual a diferença entre quem vive na divina vontade e quem vive na vontade humana? Quem vive na vontade humana despreza, não conhece a vontade divina.
não conhece, não sabe, ou não sabe que ela existe, como ele falou aqui. Muitos nem sequer a conhecem, outros conhecem e desprezam. Quem vive na divina vontade ama, ama. E não desce da sua nobreza, como ele falou aqui. Ela está sempre ao redor. E a pessoa vive na vontade divina. A diferença é essa, mas ela está para todos. Ela está no ar, está em toda a criação. Ela é mãe de todas as vontades. O problema é que a pessoa despreza, não conhece, não tem um relacionamento, ela não sabe para que foi criada, não vive no propósito da criação, não entende, não conhece. Então, é como para elas, como se essa divina vontade não existisse. Muitos nem sequer a conhecem, outros a desprezam e fazem zomba dela. Pobre mãe que é vontade, no meio de tantas filhas por ela isolada, abandonada. E enquanto todas tomam do seu para viver, tá vendo? Todas as criaturas tomam da vontade divina para viver. A pessoa só existe por causa dela. Ela que deu vida, ela é mãe. A vontade divina é mãe de todas as criaturas, de todas as vontades de todas as criaturas. Só existe por causa dela. Então, se você despreza a sua mãe, está desprezando a pessoa que te deu a vida. Você vive por causa dela. Tomam do seu para viver, tomam a vida dela. Mas servem-se de tudo para crescer ao seu desespero e para ofendê-la. É muito sério. Não viver no propósito para o qual você foi criado, que é ser para Deus. Todos nós somos criados, todos, sem exceção de ninguém. Todas as pessoas foram criadas para viver na divina vontade. Todas as vontades foram criadas para ser para a vontade divina. Nós somos criados para Deus. Todos nós. E quem não vive como um ladrão, rouba. Rouba até a água que você toma. Eu estava explicando isso na escola e ele fala exatamente isso no livro do céu. Tudo que foi criado, tudo que foi criado é para Deus, foi para Deus. Nós somos criados para Ele. E a criação, toda a criação, foi para a gente usufruir e se manter vivo, né? Tipo, beber água, só que, um exemplo, a água. Mas é para você, Ele criou tudo para os filhos. Para viver, Ele não criou tudo para a gente viver desconhecendo Ele, viver só usufruindo da vida. Não, a gente foi criado, tudo foi criado, como se fosse assim, o planeta Terra é nossa casa, e a gente usufrui de tudo, mas para viver para Deus. O fim da criação, o propósito por exemplo, da água é matar a sede, mas matar a sede sua, e não só matar a sede, né? Nosso corpo é quase todo de água, 70% de água. Mas é para viver na vontade divina, para essa criatura que utiliza da água para se manter vivo, para se manter saudável, para ser uma morada divina. Se você usufrui da água, mas para viver sozinho, isolado de Deus, você está roubando. Porque você só existe para Ele. Todos nós só existimos para Deus. Se não somos para Ele e estamos tomando dessa vida, a gente está roubando. Vamos usurpando. Porque se o propósito da sua vida é ser para Deus e você vive, mas não vive para Ele, você está roubando. Não vive só para Ele. Com a vontade dEle.
que é o que ele falou aqui, ó, pobre mãe que é vontade, no meio de tantas filhas, ela é isolada, abandonada. E enquanto todas tomam do seu para viver, porque não existe ninguém que tenha uma outra fonte de vida. Não existe outra fonte de vida. Todo mundo que está vivo está recebendo de Deus a vida, a respiração, tudo, a capacidade de pensar, a capacidade de falar, a capacidade de comer, de respirar, a saúde, a vida, a existência toda vem de Deus, de todos os seres, de todos, mesmo dos que não querem saber de Deus, mesmo dos que não reconhecem, não importa se você fala, não acredita em Deus, mas de todo, independente, você está dele, mesmo que você não acredite nele. Fala que ele não existe, mas você, se você está falando é porque você existe, você só existe porque ele te deu a vida. Então é um usurpador. Tomam desses e servem-se de tudo, servem-se dessa vida que é tomada da vontade divina para crescer ao seu desespero e para ofendê-la. É possível dar dor maior a uma mãe do que o abandono de seus próprios filhos? Não ser conhecida pelo parto de suas próprias entranhas e trocar-se em inimigas e ofender aquelas que as deu à luz? Não, é uma coisa assim tão absurda, né? Se a gente pensar, meu Deus. O nosso Pai, o nosso Criador, e a gente não reconhecer Ele, não amar, não reconhecer, não viver na vontade dEle, não fazer o que Ele quer, querer ser alguma coisa sem Ele, isso é o pecado original. É o pecado original. Querer ser alguma coisa sem Deus, querer ser semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus, sem Deus. Ser autossuficiente, só que isso é impossível. É impossível o ser humano ser autossuficiente. É impossível. Porque a gente não tem a fonte de nada. A gente é um nada. É impossível. É impossível existir sem receber tudo de Deus. Não é impossível. Se você escolhe não viver em comunhão com Ele, não aceitar esse plano, é um inferno. Que é o que a gente estava falando ontem na live. O inferno é a pessoa não aceitar esse plano de Deus, a vontade de Deus, esse Deus que criou a gente para viver para Ele. E a pessoa não aceita. Eu não quero, não aceito. Quero existir, mas por mim mesmo. E é impossível. Quero existir por mim mesmo. Quero ser por mim mesmo. Não existe dor maior. Por isso a dor do isolamento de minha vontade é grande e inconcebível. Por isso seu isolamento seja a companhia desta mãe isolada, que chora e busca suas filhas, que porquanto chora, grita e chama suas filhas com as vozes mais ternas, com as lágrimas mais amargas, com suspiros mais ardentes e com as vozes mais fortes de castigos, estas filhas ingratas estão distantes do seio daquelas que a gerou. Meu Deus. Cada pedacinho que ele fala, um mundo de coisas. A gente às vezes, ontem mesmo a gente estava falando na live, né, que a gente, nossa, sente falta, né, da live, sente falta que a gente tira as férias, dá um tempo nos estudos, na live, no final do ano, para a gente participar das festas de final de ano, viajar, ficar mais assim, com a família, né, mas a gente sente tanta falta, eu sinto muita falta, por causa que quando a gente está estudando, está no grupo estudando, está na live, a gente tem com quem falar da divina vontade. Tem para quem falar da divina vontade e tem uma pessoa que responda, que interage com a gente, né? A gente acostumou assim, a fazer isso.
Então é um isolamento. Quando eu fico assim, sentindo assim, um isolamento. Um isolamento por... Eu não tenho com quem falar da divina vontade. Perto de mim aqui, assim, uma pessoa. A gente fica, né, só no intra, né? No ad intra, como se fosse no ad intra, a gente com Deus, né? Conversando com Ele. Mas não tem o extra, né? O ad extra, assim, de falar com outra pessoa. E a gente fica sentindo assim, isolado. Mas não tem para quem falar da divina vontade, é uma dor. É uma dor. Não tem para quem falar coisas tão incríveis que Deus fala pra gente e a gente fica assim, uau, espantado, extasiado e não tem para quem falar. É uma dor. Você sente esse isolamento, mas aí você pensa, aí Deus fala, né? Faz companhia para mim. Faz companhia para mim. É a minha vontade que é assim, isolada no meio das criaturas. Ela é assim, isolada. Então você está sentindo o que ela é. Você tá vivendo uma realidade, uma verdade, assim, muito, muito. A minha vontade é isolada. Ela fica isolada no meio das criaturas. Então, realmente, não tem para quem falar. Ela está isolada. Ela está aí, em toda a criação, o ar que todo mundo respira. Mas ela está isolada. Isolada. Então, você não tem mesmo para quem falar. Não tem. Então, a gente, graças a Deus, obrigado, Senhor, a gente tem um grupo, foi um milagre de Deus, foi um milagre, assim, estupendo. Ter esse grupo de pessoas é um milagre, gente, é um milagre, muito, muito milagre. Deus, meu Deus, é um milagre tão grande, Deus reunir pessoas com esse mesmo objetivo, de conhecer a divina vontade. E Ele colocar a gente num lugar virtual, né, assim, de forma virtual, para a gente falar e ela não ficar isolada. E a divina vontade não ficar isolada. Ela não está isolada. A gente fala um com o outro. Então, Deus conseguir reunir essas pessoas num grupo para estudar. E a gente já tem um tempo, né, nessa caminhada. É tão maravilhoso. E a alegria que a gente sente quando a gente fala e o outro responde, né, e tem essa interação, e a pessoa escuta e fala e a gente conversa, é a alegria dessa mãe, é a alegria da divina vontade, é Deus em nós que é a satisfação dele, é a alegria dele. Só que é tudo, quando a gente vive na vontade divina, é tudo em comum, não tem mais a dor de Deus e a sua dor, é tudo nosso. Não tem mais a alegria dele, é a nossa alegria. Então a alegria que a gente sente quando alguém fala, escuta o que você falou e partilha e tem essa interação, é a alegria da divina vontade que não está mais isolada. Né? Que tem pessoas falando, interagindo e falando dela. Nossa, é muito bom. Não é uma coisa humana, não é uma alegria humana, não é humano, é divino, é de Deus. É maravilhoso. A dor do seu isolamento é grande, por isso o seu isolamento seja a companhia desta mãe isolada. Então a gente se sentiu isolado, assim, parecia que estava faltando alguma coisa, a gente oferece, né? Aceita, a gente aceita tudo. Aceita, não tem... A gente aceita tudo. E faz companhia para Deus. E tudo que acontece, que a gente sente é para Deus, é Deus, só vê Deus, como ela falou no início do trecho, que Jesus falou para ela, que só tá eu e você no mundo. Então em tudo você vê Ele, em tudo, tudo, tudo. Aí essa parte que ele falou aqui, ó, por isso seu isolamento é inconcebível. Por isso seu isolamento seja a companhia desta mãe isolada, que chora e busca suas filhas, busca as vontades humanas. A divina vontade chora e busca a vontade das criaturas. E ela chora, grita e chama suas filhas com as vozes mais ternas. Como que seria isso, a divina vontade chamando as criaturas com as vozes mais ternas? É Deus se manifestando e mostrando o quanto Ele ama a criatura e todas as criaturas.
São milagres que ele faz, são inspirações que ele coloca no coração das pessoas, que quando ele fala no coração das pessoas e elas se convertem, essa é a divina vontade buscando essas vontades, essas filhas dessas vontades humanas com vozes externas. Quando a pessoa é consolada espiritualmente, um consolo espiritual, quando ouve, né, quando das palavras de Deus, a palavra dele, os milagres. Eu fiquei pensando nos milagres que Deus faz na terra. Aparições de Nossa Senhora, milagres eucarísticos, chamando as criaturas para olhar para Ele, para, né, voltar para Ele. Com as lágrimas, com vozes mais ternas, com lágrimas amargas, com suspiros mais ardentes e com as vozes mais fortes de castigos. E quando tem castigo na terra, é a divina vontade chamando as filhas às vontades humanas, com vozes mais fortes de castigo. Então, tudo que a gente vê que Deus permite de castigo é a vontade divina chamando as vontades humanas, gritando, chamando, sacudindo o mundo. E a gente está vendo, nossa, meu Deus, é muita coisa acontecendo na Terra. É muita coisa. E a gente vê as pessoas mais conscientes, as pessoas mais eu tô vendo esses dias essa história aí do Pix. E no início, quando eu comecei a ouvir essa história do Pix, que o pessoal que viralizou essa história, todo mundo falando disso, eu pensei assim, não, mas eu ouvi algumas pessoas falando, pessoas muito humildes falando assim, o Pix vai ser taxado, o Pix vai ser taxado. Aí eu pensei, gente, mas as pessoas não estão entendendo, não é? No início, assim, eu entendi, as pessoas não estão entendendo, não é que o Pix vai ser taxado. Não vai ser taxado. O problema é que a Receita Federal iria, né, e foi derrubado, iria verificar, né, as transações na conta corrente da pessoa e caso a pessoa tivesse uma movimentação de mais de 5 mil na conta, ela poderia cair numa malha fina e ser chamada para declarar o imposto de renda. Mas não é que seria fez uma transação e eu passei mais de 5 mil e já ia taxar, não. Ela poderia ter que fazer uma declaração de imposto de renda e tudo, e aí pagar o imposto. Aí eu fiquei pensando, as pessoas não estão entendendo, não é bem assim, mas aí depois eu comecei a ver mais vídeos. E aí teve o vídeo lá do deputado lá do Nicolas, ele explicou, o Pix não vai ser taxado, e ele explicou direitinho, não vai ser taxado. O negócio é porque eles vão monitorar as transações e realmente vai ter a Receita monitora a Receita, quando monitora as transações, é para arrecadar imposto. Não tem outro. Para quê? O intuito é arrecadar o imposto de renda. O imposto de renda. Aí eu fiquei vendo o jeito que o Nicolas falou e o tanto que o vídeo dele foi visto e aí a repercussão que teve do governo até recuar e falar que não vai fazer mais. Aí eu vi, nossa, como as pessoas estão... E aí eu vi uma manicure, vi uma mulher falando, pessoas muito simples explicando direitinho. Não é que o Pix vai... Eu achei tão incrível. Um monte de mulher falando assim, não é que o Pix vai ser taxado, é que o governo quer monitorar para cobrar o imposto de renda para a gente ter que declarar. E eles entendendo direitinho. Aí nossa, olha que impressionante, as pessoas conscientes, muitos que eu vi, conscientes. E o Nicolas explicou bem explicadinho mesmo, de uma forma bem didática. E aí o governo fala, não, é fake news, não sei o que, é fake news, o Pix não vai ser taxado, mas as pessoas não estavam falando que o Pix vai ser taxado. Alguns, um ou outro, pode realmente ter entendido errado, o Pix vai ser taxado e tudo. Mas eu fiquei observando assim, como as pessoas estão mais conscientes. Não estão assim,
E realmente, gente, se tá, que eles estão falando é real, é isso mesmo. E se uma pessoa que ganha 5 mil, uma pessoa, por exemplo, que faz, que uma pessoa que tem a renda com Uber, pode ser que ele vai fazer transações de mais de 5 mil na conta, mas o que ele gastou de combustível, de manutenção do carro e tudo, não vai ser considerado. Porque na hora de fazer uma declaração de imposto de renda, o que pode ser deduzido do que a pessoa ganha de receita, o que pode ser tirado lá para poder calcular o imposto, é saúde, é educação, basicamente é saúde, educação, INSS. Então, ele não ia poder deduzir a gasolina, o aluguel que ele paga, a prestação do carro. Não ia. Isso aí não entra como dedução. E aí, realmente, o imposto é muito alto. Ele tira uma boa parte. Então, assim, meu Deus, eu fiquei assim, você vai vendo que e é tudo a divina vontade. Tudo Deus que vai, tudo que acontece na Terra é a divina vontade. As pessoas mais conscientes, mais assim, tudo o que está acontecendo a gente tem que ver a divina vontade trabalhando. É a divina vontade mostrando mostrando a realidade. Deus não quer mais que as coisas fiquem ocultas, né? Tá mostrando a realidade. É uma realidade realmente assim bem. O que está acontecendo? O governo querendo arrecadar, aumentar a arrecadação e gastando muito dinheiro. É real isso. Muita gente falando assim, eu concordo com o que ele falou. Eu não gosto dele não, mas eu concordo com o que ele falou. Realmente é assim mesmo. E é verdade. Minha filha, não queres tomar parte. Então, esses casos, tudo que acontece, ele é a divina vontade, com suspiros mais ardentes, com as vozes mais fortes de castigos, chamando as criaturas para ela. Quando a gente vê as consequências de viver na vontade humana, é uma voz, o castigo faz a gente parar para pensar, né? O que eu estou fazendo está me levando para um caminho que não é bom. Então você volta. É só amor. Quando a mãe nos castiga, é só para nos colocar no caminho certo. Nossa mãe, quando castiga, coloca a gente de castigo, é por amor puro. É só por amor. É para nos colocar no caminho certo. Então, Deus é a mesma coisa. Essas filhas ingratas, mesmo com isso, mesmo com essas vozes fortes, castigos e Deus com milagres, com a palavra de Deus, com tantas manifestações de Deus, mesmo assim, estas filhas ingratas estão distantes do seio daquela que as gerou. Mesmo Deus falando tanto com o ser humano, tanta manifestação de Deus na Terra, gente, esse livro mesmo, meu Deus, esse livro tem tudo isso, né? O livro do céu vem com essas vozes ternas. Ele vem, meu Deus, todo o desabafo de Deus está nesse livro. E mesmo assim, quanto tempo que esse livro foi escrito? Tem quanto tempo que esse livro está na Terra? E as filhas ingratas continuam distantes daquele seio, do seio que as gerou. Mesmo com toda essa manifestação tão clara de Deus, muitas almas distantes dele. Minha filha, não queres tomar parte como verdadeira filha fiel da minha vontade?
na sua dor e no seu isolamento, amém, Senhor, a gente toma parte, né? A gente toma parte e aceita tudo. Também ficar sentindo essa dor, né, de ficar isolada, de você não ver ninguém, quase ninguém falando da divina vontade. E mesmo assim você continua fazendo companhia para a divina vontade, que ela é assim, isolada. Depois me pus a fazer a adoração a meu crucificado Jesus. E diante de minha mente passava uma longa fila de soldados, todos armados, que não terminava jamais. Ela estava fazendo adoração a Jesus crucificado e passava uma longa fila de soldados, todos armados, que não terminava jamais. Eu gostaria de ter pensado no meu Jesus crucificado e já não ver soldados, mas apesar de mim, era obrigada a ver esses soldados armados. Então pedi ao meu doce Jesus que afastasse de mim esta vista, a fim de que pudesse ficar livre com ele. E Jesus, todo aflito, me disse: minha filha, quanto mais o mundo aparentemente parece em paz, louva a paz, tanto mais debaixo daquela paz efêmera, falsa e mascarada, escondem guerras, revoluções e cenas trágicas para a pobre humanidade. E quanto mais parece que favorecem minha igreja e a louvam, cantam vitórias e triunfos e práticas de união entre Estado e igreja, tanto mais próxima está a contenda que preparam contra ela. Assim foi de mim. Até que não me aclamaram rei e me receberam em triunfo, eu pude viver no meio dos povos. Mas depois de minha entrada triunfal em Jerusalém, não me deixaram viver mais. E depois de poucos dias gritaram: me crucificam, e armando-se todos contra mim, me fizeram morrer. Quando as coisas não partem de um fundo de verdade, não tem força de reinar longamente. Porque faltando a verdade, falta o amor e falta a vida que a sustenta. E por isso, é fácil que saia fora o que escondiam e mudam a paz em guerra, os favores em vinganças. Oh, quantas coisas imprevistas estão preparando. Vamos entender que ela via Jesus. Ela estava fazendo adoração a Jesus crucificado e via uma longa fila de soldados todos armados. Ela falou: eu não queria ver esses soldados, queria ficar sozinha e tudo, mas Jesus falou para ela. Aí Jesus vai explicar o que ela tá vendo, né? Essa cena de ele crucificado e soldados armados, que não via nem o fim dessa fila de soldados armados. Aí ele falou: quanto mais o mundo aparentemente parece em paz, louva a paz, tanto mais debaixo daquela paz efêmera e mascarada escondem guerras, revoluções e cenas trágicas para a pobre humanidade. E quanto mais parece que favorecem minha igreja e a louvam, cantem vitórias e triunfos e práticas de união entre Estado e igreja, tanto mais próxima está a contenda que preparam contra ela. Então parece que está tudo em paz, parece que está tudo bem, de repente aparece uma guerra. Como está acontecendo agora. Na Rússia, aí está lá Israel e lá na faixa de Gaza, já tem 15 meses que está em guerra. Aí agora vai ter um cessar-fogo, então aparentemente vai parecer que está tudo bem, está tudo em paz. Já tem um acordo de paz lá em Israel, vai ficar tudo bem, tudo tranquilo, podemos ficar tranquilos. Não, quando parece que está em paz,
Tanto que para assinar esse acordo do cessar-fogo, estava tudo bem, estava tudo quase assinando. Estava ouvindo no rádio esses dias. Aí a Palestina recuou. Não porque a gente não concorda, então eles estão assinando esse acordo, esse cessar-fogo, mas nem todos concordam com os termos. Aí fica, aparentemente está tudo bem, aparentemente não está acontecendo nada. Acabou a guerra, de repente volta. Como aconteceu? Aparentemente estava tudo bem, de repente estoura uma guerra, uma revolução. Porque o homem tem guardado no coração um monte de coisa de vingança, de planos, de maldade. Os países, os governantes. Parece que está em paz. Escondem guerras, revoluções e cenas trágicas para a pobre humanidade. E aí, quanto mais parece que favorece minha igreja e a louvam, cantam vitórias e triunfos e práticas de união entre Estado e igreja. Tanto mais próxima está a contenda que preparam contra ela, contra a igreja. Parece que está tudo bem, a igreja a igreja se aproximando da política dos estados, né, dos estados. E a gente pensa, nossa, a sociedade aceita a igreja, está colocando, tá um triunfante, né? Assim aconteceu com Jesus. Enquanto ele não foi aclamado rei, estava tudo bem, mas assim que ele foi aclamado rei, que ele entrou triunfante em Jerusalém, logo depois veio a morte, a perseguição. Então assim acontece com a igreja, assim vai acontecer com a igreja. Quando parece que ela está lá em cima sendo aclamada, logo depois vem a crucificação, a perseguição mais forte. Ele está falando. Assim como aconteceu com ele, logo depois que ele entrou triunfante em Jerusalém, que foi aclamado rei, logo depois veio a morte. Crucificam. Assim vai acontecer com a igreja. Quanto mais ela tiver vitoriosa e triunfante, mais está perto de ser crucificada. Assim foi de mim, até que não me aclamaram rei e me receberam em triunfo, eu pude viver no meio dos povos. Enquanto ele estava lá, que ninguém estava colocando ele como rei, ele pôde viver tranquilamente. Mas depois de minha entrada triunfal em Jerusalém, não me deixaram viver mais. E depois de poucos dias gritaram-me, crucifica-o. E armando-se todos contra mim, me fizeram morrer. Já incomoda, né? Incomoda. O povo aclamou ele como rei. Aí os inimigos se enfurecem. Quando as coisas não partem de um fundo de verdade, não tem força de reinar longamente. Então, aclamaram ele como rei, mas isso não era uma verdadeira, um amor verdadeiro por ele, era um interesse. Se não parte de um fundo de verdade, não tem força de reinar longamente. Porque faltando a verdade, falta o amor. E falta a vida que a sustenta. Então, na mesma hora que você está falando que ele é rei, você fala, crucifica-o. Não era um verdadeiro amor. Muitos dos que estavam lá clamando, depois gritaram, crucifica-o. Não partiam de um verdadeiro amor, não era uma verdadeira adoração, aclamação. Era um interesse. Isso não dura. Não dura, porque não é amor. Porque faltando a verdade, o amor, falta a vida que a sustenta. E por isso é fácil que saia fora o que escondiam e mudam a paz em guerra.
os favores em vinganças. Ó, quantas coisas imprevistas estão preparando. Jesus desapareceu e eu fiquei toda aflita e pensava em mim. Meu amado Jesus me disse tantas vezes que eu sou a pequena recém-nascida da divina vontade. Por isso, recém-nascida apenas, sem ter formado minha pequena vida neste querer supremo. Jesus, agora que tinha mais necessidade de formar meu crescimento, me deixa só. Então eu serei como um parto abortado da divina vontade, sem ter existência. Não vê, meu amor, em que estado lamentável me encontro? E como seus próprios desígnios sobre mim se resolvem no nada? Ah, se não queres ter piedade de mim, tenha piedade de si mesmo, de seus desígnios, de seus trabalhos que tem feito a minha pobre alma. Mas enquanto minha pobre mente queria adentrar-se num estado doloroso em que me encontro, meu amado bem saiu de dentro de meu interior e, olhando-me toda da cabeça aos pés, me disse: minha filha, em minha vontade não há mortos nem abortos, e quem vive nela contém por vida a vida de minha vontade. E embora se sinta morrer, ou mesmo morta, encontra-se em minha vontade, a qual, contendo a vida, a faz ressurgir a cada instante a nova luz, a nova beleza, a graça e felicidade, deleitando-se em conservá-la sempre pequena em si, para tê-la grande com ela, pequena mas forte, pequena mas bela, recém-nascida apenas, a fim de que nada de humano tenha, senão tudo divino, assim que sua vida é só minha vontade, que cumprirá todos os meus desígnios, sem que nada se perca. Serás como uma gota de água submersa no grande mar, como um grão nas grandes massas dos celeiros, enquanto a gota de água aparecer como desaparecida no mar, e o grão nos inumeráveis grãos, não se pode negar nem tirar-lhe o direito de que sua vida existe. Por isso não temas, e faça de tal maneira que perca sua vida, para adquirir o direito de ter por vida a minha vontade. A gente tem que se perder nele. É pequeno, a gente é pequeno mesmo. Tem que querer ser uma coisa. Justamente é ser um nada. E se perder no mar, se perder na vontade dele, não ter mais vontade. E tudo, ver que é a divina vontade. Estou sentindo um isolamento. Mas aí você pensa, é a divina vontade. Ela que é isolada. Então eu me perco nela. Não é eu que estou me sentindo isolada e eu vou ficar aqui chorando. É a divina vontade. E eu vou fazer companhia para ela. Eu me perco. Eu não penso em mim. Você não pensa em si mesma. Quem vive na divina vontade. Eu sou um grão de areia e Deus é um monte de grão. Eu me perco nesses grãos. Fico desaparecida. Desapareço. Faça de tal maneira que perca a sua vida, para adquirir o direito de ter por vida minha vontade. Perca a sua vida. Ignore a sua vontade, para ter por direito de ter por vida a vontade de Deus, viver com a vontade de Deus. Se perde. Esquece de você. Tudo veja a divina vontade. Em tudo. Aí no volume... Falei o volume 19. Trecho 20.
Muito interessante esse título do volume 19. Imagens de quem trabalha para fins humanos e quem trabalha para cumprir a vontade divina. Nosso Senhor é o batimento da criação. A santidade está no cumprimento do próprio dever. Escola, né? Que no vídeo anterior ao que foi dado hoje, que os atos na divina vontade, quando a gente está fazendo um ato na divina vontade, o ato em si já é o bem. E a gente vive correspondendo ao que está acontecendo. E o ato em si, o ato que a gente está fazendo já é um bem. Não precisa a gente estar fazendo alguma coisa e estar rezando e pensando um monte de coisa, tipo assim, como a Aline falou do exemplo, tá lavando a sujeira do seu cachorro, cuidando do seu cachorro. Aí você fica lá pensando assim, eu tô cuidando do cachorro em nome de todos, e todos, nesse momento, todos os cachorros estão sendo cuidados, não sei o que. O ato é muito simples, é o ato de lavar o cachorro, já é um bem, já é o bem que está acontecendo. Não precisa a gente estar lavando o cachorro e para ser um bem eu tenho que colocar mais coisas, eu tenho que pensar que aquele eu tenho que como se fosse assim, para ser um bem, para ser um ato divino e ser um bem, eu tenho que colocar ali uma intenção ali assim. Eu tenho a intenção de quando eu estou lavando esse cachorro, lavar todos os cachorros e cuidar de todos os cachorros. Isso que é o bem, isso que é um ato divino, que é um bem universal e tudo. Não, é o ato em si de cuidar do cachorro. E fazer aquilo ali por Deus, com a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Ele criou todos os cachorros, todos os animais, toda a criação. E você beber água e bebe água. Só esse ato de beber água é na divina vontade, só se eu colocar ali uma intenção. Eu bebo, Senhor, essa água em nome de toda a humanidade, te agradeço em nome de todos pela água. Só assim que é um ato na divina vontade. Não é assim, né? O ato em si de tomar água na divina vontade, só porque é a vontade de Deus, porque Ele criou, porque Ele fez para o ser humano e você vive para Ele. Então você bebe água para se manter vivo para Deus. E aí já é o bem, beber a água na divina vontade. E como a gente falou ontem na live, nossa, foi muito incrível, né? O que Deus falou ontem na live. Ele falou assim, né? Que o ato na divina vontade, quem vive na divina vontade abraça tudo de forma muito, assim, de forma leve, abraça tudo, abraça toda a criação, tudo, abraça tudo. Porque quando tem uma alma que vive na divina vontade e bebe a água na divina vontade, tudo que Deus criou, tudo que Ele fez, tudo, o plano dele é que o ser humano, o plano dele, de tudo que Deus fez, foi para o ser humano viver com a vontade divina. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus, essa imagem e semelhança só se cumpre, só se realiza se o ser humano vive com a vontade divina. Então, quando tem um ser humano na Terra bebendo água e viver na divina vontade, essa pessoa vive na divina vontade, está fazendo esse ato de beber água, e Deus olha para aquele ato e vê naquele ato ali tudo se cumprir, porque tudo que ele fez foi para o homem viver na divina vontade. Todo o plano, o objetivo do plano é o homem, o ser humano, viver na divina vontade. Aquela água foi criada, todos os atos que Jesus fez na redenção, o objetivo dele é o homem viver na divina vontade. Então, quando tem uma pessoa vivendo na divina vontade, tudo que ele vê a pessoa viver na divina vontade, realizou tudo. Que é o exemplo que a gente deu, é igual a pessoa.
que ele mostrou, né? Quando alguém tem um plano assim, eu vou me formar em medicina. Quando a pessoa pega o diploma, ela vê naquele diploma ali tudo que ela fez para chegar naquele momento de ter aquele diploma nas mãos. Então, ela vê tudo. Então, o ato em si que a pessoa está fazendo na divina vontade já inclui tudo. E é o que ele vai falar aqui. A santidade está no cumprimento do próprio dever. A santidade, o ato na divina vontade já está, o bem já está ali na pessoa fazer o que é para ser feito. Já é um bem. Já é um bem. É muita coisa, né? Vamos lá. Estava a fazer a minha adoração habitual ao meu crucificado Jesus. E enquanto rezava, senti perto do meu doce Jesus, que pondo o braço no meu pescoço me estreitava forte assim. E ao mesmo tempo fazia-me ver o meu último confessor defunto. Parecia-me vê-lo pensativo, todo recolhido, mas sem dizer-me nada. Meu Jesus olhou e disse-me. Vamos entender que ela estava fazendo a adoração habitual a Jesus crucificado. E enquanto rezava, senti perto do meu doce Jesus, que pondo o braço no meu pescoço me estreitava forte assim. Então Jesus estava abraçando ela e ao mesmo tempo fazia-me ver o meu último confessor defunto. Aí ela estava abraçada com Jesus e via o confessor defunto pensativo, todo recolhido, mas não dizia nada. Jesus olhou para ele, meu Jesus olhou e disse-me, Jesus olhou para o confessor e disse para Luísa, minha filha, o teu confessor encontrou coisas grandes diante de mim. Porque quando empreendia um ofício, um empenho, não omitia nada para cumprir exatamente aquele ofício. Era atentíssimo, fazia grandes sacrifícios. E se fosse necessário, preparava-se ainda para pôr a sua própria vida, para fazer cumprir exatamente o seu ofício. O ofício é o que Jesus pediu para ele, a ordem que Jesus deu para ele. Então ele colocava a própria vida para cumprir exatamente o ofício, que era a vontade de Deus. Temia que se não agisse como convinha ao seu ofício nas obras que lhe tinham sido confiado, ele pudesse ser um obstáculo à mesma obra. Isto significa que apreciava e dava o justo valor às minhas obras, e sua atenção atraía a graça que se necessitava para o desempenho de seu ofício. Nossa, muito interessante, né? Isto aparentemente não parece uma grande coisa, mas entretanto é tudo. Porque quando alguém é chamado para um ofício e cumpre os deveres que há naquele ofício, significa que o faz por Deus. E no cumprimento do próprio dever está a santidade. Então, se ele se apresentou diante de mim com o cumprimento dos próprios deveres que lhe foram confiados, como não deveria retribuí-lo como ele merecia? Nossa, que lindo, né? Agora, enquanto Jesus dizia isto, confessou como se concentrasse demais num recolhimento mais profundo, em seu rosto se refletia a luz de Jesus. Mas não me disse nem sequer uma palavra. Então Jesus me disse. Quando um sujeito ocupa um ofício e comete um engano, não está atento aos deveres que impõe seu ofício, pode fazer vir grandes males. Suponha um que tem o ofício de juiz, de rei, de ministro, de prefeito, e comete um erro. Ou não está atento aos próprios deveres de casa. Pode fazer vir a ruína de famílias, de países e até de reinos inteiros. Se aquele erro, aquela falta de atenção a fizesse uma pessoa particular que não ocupa aquele ofício, não levaria tanto mal. Por isso as faltas nos ofícios pesam demais e levam mais graves consequências
E quando eu chamo um confessor para lhe dar um ofício, e neste ofício lhe confio uma obra minha, e não vejo nele a atenção nem o cumprimento dos próprios deveres que há naquele ofício, não lhe dou nem a graça necessária, nem a luz suficiente para lhe fazer compreender toda a importância de minha obra. Nem posso confiar nele, porque vejo que não aprecia a obra que lhe confiei. Minha filha, quem cumpre exatamente seu ofício, significa que o faz para cumprir minha vontade, olha só. Em troca, quem o faz diversamente, quem não cumpre exatamente os ofícios, significa que o faz por fins humanos. E se você soubesse a diferença que há entre um e outro, isso é muito grande isso aqui, Jesus amado. Então, o confessor dela, ele estava falando do confessor. E Jesus falou, o teu confessor encontrou coisas grandes diante de mim. Então, ele foi bem, Jesus se agradou muito dele, né? Ele encontrou coisas grandes diante de Deus. Foi muito recompensado por Deus, porque ele cumpria exatamente o ofício dele. O ofício que Deus confiou a ele. O ofício de confessor da Luísa. Ele cumpria exatamente o que Jesus pedia, com muita atenção. E não omitia nada. No ofício, um ofício você tem vários atos para fazer. Um ofício inclui várias responsabilidades. Um ofício é um conjunto de... Quando a gente tem um ofício, por exemplo, de mãe, de pai, de sacerdote, de confessor, de juiz, de prefeito, você tem várias responsabilidades, várias coisas que você tem que fazer, várias responsabilidades, vários atos que você tem que cumprir. E aí Jesus está falando, se você faz, se a pessoa faz. Vamos ler aqui. Então, um ofício inclui várias responsabilidades. Ele, como confessor, tinha várias coisas que ele tinha que fazer. E ele não omitia nada para cumprir exatamente aquele ofício. Ele não omitia nada. Tudo que era do ofício dele, que cabia a ele fazer como confessor, ele fazia. Era atentíssimo. Fazia grandes sacrifícios. E se fosse necessário, preparava-se ainda para pôr a sua própria vida, para fazer cumprir exatamente o seu ofício, para não falhar como confessor. Temia que, se não agisse como convinha ao seu ofício nas obras que lhe tinham sido confiado, ele pudesse ser um obstáculo à mesma obra. Ele sabia da responsabilidade dele. Isso é muito importante para a gente entender, pensando na nossa missão, no ofício que a gente tem, nos nossos ofícios, tanto de pai, de mãe, de qualquer coisa na vida humana, mas também o mais importante, como filhos da divina vontade. O que Deus quer? Qual o ato que Ele quer fazer? Ele quer que a vontade dele seja conhecida. Se a gente não está atento para cumprir exatamente o que tem que ser feito, podemos ser um obstáculo à obra que Deus confiou, de fazer a vontade dele ser conhecida. Ele pensava, se eu não cumprir exatamente, eu posso ser um obstáculo à mesma obra. Isto significa que apreciava e dava o justo valor às minhas obras. Você se importar, ser atento e saber dessa responsabilidade significa se importar, amar. E sua atenção atraía a graça que se necessitava para o desempenho do seu ofício. Como ele estava atento e dava valor, Deus dava graça para ele fazer. E Jesus fala lá mais para frente no trecho, se a pessoa não dá valor, não dá atenção, ele não dá a graça.
Então a graça só vem se você está atento, se você dá valor, se você quer se dar a sua vida, fazer o sacrifício que tivesse ser feito para cumprir o ofício. Isto, aparentemente, não parece uma grande coisa, mas entretanto é tudo. Porque quando alguém é chamado para um ofício e cumpre os deveres que há naquele ofício, significa que o faz por Deus. E você cumpre todos os deveres do seu ofício, consegue cumprir todos, significa que faz por Deus, porque Deus vendo a sua atenção, aquela sua vontade em fazer o ofício, em obedecer, Ele te dá a graça. Então, se alguém consegue fazer, está fazendo por Deus, está fazendo com uma força que não é dela. Se alguém faz algo, cumpre exatamente, fielmente o seu ofício, o que tem que ser feito, uma pessoa correta, justa, é de Deus que vem. Só de Deus vem o bem. Se cumpre exatamente, é por Deus que faz. E no cumprimento do próprio dever está a santidade. No cumprimento do próprio dever está a santidade. O dever é a vontade de Deus, é o que a gente tem que fazer. E no cumprimento da vontade de Deus está a santidade. O que ele falou? Ele falou da vontade dele. A pessoa está fazendo por Deus. Ela faz por Deus o ofício, para fazer a vontade dele. Então, se ele se apresentou diante de mim com o cumprimento dos próprios deveres que lhe foram confiados, como não deveria retribuí-lo como ele merecia? Agora, enquanto Jesus dizia isso, o confessor, como se concentrasse demais no recolhimento mais profundo, em seu rosto se refletia a luz de Jesus. Mas não me disse nem sequer uma palavra, e Jesus disse: minha filha, quando um sujeito ocupa um ofício e comete um engano, não está atento aos deveres que impõe seu ofício, pode fazer vir grandes males. Por exemplo, uma pessoa que tem um ofício, se um sacerdote que tem um ofício de sacerdote não está atento aos seus deveres e comete um engano, faz um estrago, assim. A atitude dele tem um impacto muito grande. Quando ele tem um ofício, quando ele tem é confiado para ele um ofício. Se é uma pessoa, um leigo, por exemplo, fazendo a mesma coisa, não causa tanto estrago quanto um sacerdote, um pastor, que seja um líder religioso. Quando ele faz algo, comete um engano, não está atento aos seus deveres, faz grandes males. Suponha um que tem o ofício de juiz, de rei, de ministro, de prefeito, e comete um erro, ou não está atento aos próprios deveres de casa. Pode fazer vir a ruína de famílias, de países e até de reinos inteiros. O ato dele, o erro dele, consequência muito grave de um líder, né, de uma pessoa que tem um ofício. Se aquele erro, aquela falta de atenção a fizesse uma pessoa particular que não ocupa aquele ofício, não levaria tanto mal. Então, assim, o erro de um sacerdote, por exemplo, que estava com esse ofício de ser confessor da Luísa, que tinha de Jesus essa missão de publicar os escritos, por exemplo, de pegar o livro lá que a Luísa escreveu e providenciar a publicação. Meu Deus, e comete um engano, se não está atento, a ruína que causa. Imagina se por exemplo, acontece alguma coisa e perde o livro do céu, por exemplo, perde os escritos que ela escreveu o original.
Então é um ofício, né, que se acontecer um erro, um engano, o mal que causa. Claro que Deus tem poder de te escrever de novo e tudo, e essa verdade chegar na gente, mas, assim, a consequência é muito grave. O prejuízo é muito grave. Quando é alguém que tem uma missão, assim, um ofício, uma missão que Deus confiou para a pessoa, ela não faz, é um prejuízo muito grande. Impacta o mundo inteiro. E alguém que se é um juiz que comete um erro, por exemplo, um juiz comete um erro de julgar alguém que é inocente, a pessoa é inocente e ele condena. Quanto mal, quanta consequência tem. Se é uma pessoa particular que julga o errado, não tem muita consequência, mas um juiz coloca uma pessoa na cadeia e a pessoa é inocente. Então, por isso, as faltas nos ofícios pesam demais e levam mais graves consequências. O pai que não cuida direito do filho, o esposo que é adúltero, ruína de famílias. Se é uma pessoa que é solteira, não tem família e tem várias mulheres, não causa tanto estrago quanto um homem casado que tem um monte de filho que comete um adultério. Não cumpre seu dever de esposo, seu ofício de esposo, de pai, de sacerdote do lar. Tem uma consequência muito grave, muito mais grave que uma pessoa que não é um pai de família. Então, por isso as faltas nos ofícios pesam demais e levam mais graves consequências. E quando eu chamo um confessor para lhe dar um ofício, e neste ofício lhe confio uma obra minha, como ele confiou ao sacerdote ser confessor da Luísa, providenciar a publicação do livro do céu. Quando ele chama um confessor para lhe dar um ofício, e neste ofício lhe confio uma obra minha, e não vejo nele a atenção, nem o cumprimento dos próprios deveres que há naquele ofício, não lhe dou nem a graça necessária, nem a luz suficiente para lhe fazer compreender toda a importância de minha obra. Ele não pode confiar, nem posso confiar nele, porque vejo que não aprecia a obra que lhe confiei. Então, Jesus não investe na pessoa. Se ela não ama, se ela não aprecia, se ela não está toda atenta para o que ele quer, para a obra que ele confiou. E, gente, isso serve muito para a gente, que ele fala, que a gente mais lê no livro do céu, que ele quer que a vontade dele seja conhecida. E a gente está junto aqui estudando para fazer a vontade dele ser conhecida. E se ele não vê a atenção nesse cumprimento desses deveres, de fazer a vontade dele ser conhecida, ele não pode confiar, ele não dá a graça, a luz necessária para fazer, para cumprir esse ofício. Porque ele não vê que a gente está atento, então não dá. Minha filha, quem cumpre exatamente seu ofício, significa que eu faço para cumprir minha vontade. Porque você é muito sério, né? Quem cumpre exatamente o ofício significa para fazer a vontade de Deus. Para cumprir a vontade de Deus, é por Deus. É por Deus. Você esquece de você e é por Deus. Você trabalha, faz exatamente o que Ele quer, para cumprir a vontade dEle, pensando nele. Em troca, quem o faz diversamente, quem não cumpre exatamente o ofício, não está tão atento, significa que o faz por fins humanos. Significa que o faz por fins humanos. E se você soubesse a diferença que há entre um e outro, faz por fins humanos. Não é para cumprir a vontade de Deus, é para cumprir a própria vontade, pensando em si mesmo.
E se você soubesse a diferença que há entre um e outro, eu vou continuar depois desse volume 19. Tem muita coisa para a gente entender aqui. Seu ofício, cumprir exatamente seu ofício. Aí está a santidade, que é cumprir exatamente seu ofício, é fazer pela vontade de Deus, é para cumprir a vontade de Deus. É isso. É para cumprir a vontade de Deus. E fazer exatamente seu ofício está a santidade, que é o que está falando na escola, né? O ato em si, do ato divino, quando você vive na divina vontade, vive só para cumprir a vontade de Deus, e faz exatamente o seu ofício só para cumprir a vontade de Deus, o ato em si de fazer, esse ato que você está fazendo em si já é o bem, já está aí a santidade. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.